Bom dia, povo de Deus, graça e paz. Desejo um ótimo feriado para vocês que estão aí me assistindo. Meus queridos, hoje nós vamos ter uma aula teórica, muito bem, uma aula de palavra. Nós vamos nos enriquecer e nos alimentar com a palavra de Deus. Não sei se todos vocês têm a mesma Bíblia que eu tenho, aquela Bíblia da APEC, né, que eu já mostrei para vocês em algum vídeo, que ela é muito boa, eu gosto muito dela. E aqui eu gostaria de compartilhar com vocês hoje uma palavra que está lá em 1 Pedro 4,10, que está assim escrito: Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Queridos, seguinte, eu tenho uma diquinha hoje. Eu acredito que vai ser de grande valia, vai ser uma bênção na vida dos irmãos, tá? Na vida dos tios e das tias que estão aí, porque foi de grande valia para mim, me abençoou muito no meu ministério e inclusive me fez deslanchar no meu propósito, no meu chamado, tá bom? E me fez entender a minha identidade, para que Deus me chamou, tá bom? Então eu me preocupo muito, como eu disse no meu primeiro vídeo, com como que tá a vida, né, dos líderes hoje em dia do Ministério Infantil, o seu testemunho. Eu me preocupo muito, gente, é uma coisa que de verdade dói meu coração. E agora eu vou mostrar para vocês, se vocês sentem isso também como eu sinto, se preocupam como eu me preocupo, principalmente com a parte mais escassa, com a parte mais carente da palavra de Deus, principalmente com as crianças, né, que hoje em dia a gente vê aí nos lares totalmente destruídos, desestruturados. Então, se você, como eu, sente esse queimar dentro de si, eu vou explicar para vocês por que vocês estão sentindo isso. Porque eu descobri isso, logicamente, lendo a palavra de Deus, mas na palavra de Deus, através desse versículo, na verdade foi através de um congresso que eu vi, não foi presencial, mas eu vi pela televisão, né, online. E não sei se vocês conhecem, já deve conhecer, porque é conhecido no mundo inteiro, o Diante do Trono. E eu não sei o que vocês acham deles, mas assim, são pessoas que participou da minha conversão, não pertinho, mas de longe, que eu sempre seguia eles. E são pessoas, assim, para mim muito especiais, embora eles não saibam disso, mas Deus sabe, já é o que importa. E são muito especiais para mim porque fez parte da minha história, fez parte da minha conversão, da minha caminhada com Jesus. Eu acho que eu posso dizer uns 90% de cura na minha vida, de bênção na minha vida, de crescimento, foi o Diante do Trono quem me proporcionou, graças a Deus, tá? Então, através de um congresso, eu acho que, se eu não me engano, chama-se Equipando os Santos, eu pude descobrir ali, fazendo Foi um através teste, aí de um teste que eu descobri de verdade o meu chamado, o meu dom, para aquilo que Deus me chamou, tá bom? E aqui, olha, gente, isso me preocupou tanto porque eu fiz esse teste, realizei esse teste, tá? E descobri de verdade para que Deus me chamou, qual é o meu dom e para que Ele quer usar esse dom. Então, lendo essa Bíblia maravilhosa, eu encontrei aqui também, gente, que fala, se vocês já têm, tá lá na página, ó, 1400. Então, fala aqui, meus irmãos, que todo cristão possui um dom, e eu não sabia de verdade. Na verdade, um dom a gente sempre sabe que alguma coisa a gente tem, né? Só não tem certeza do quê. Por que eu falo para vocês que vocês têm que descobrir se ainda não sabe? Precisa fazer esse teste, gente, é de muita importância. Porque através desse teste você vai ficar sabendo qual o seu verdadeiro dom, mas um dom que está no seu DNA, entendeu? É um dom que é característico seu, da sua pessoa, um dom que Deus colocou em você, tá? E lá em Romanos 12
fala sobre, deixa eu só ver aqui, né, gente, se é Romanos 12, porque eu não gosto de falar nada errado aqui. Romanos 12. É isso mesmo, gente, Romanos 12, vocês podem ler a partir do versículo 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se o ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta-o, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Então, são 7 dons que realmente, pela graça, Deus nos concedeu. E a gente precisa estar ciente, ter convicção desses dons em nós. Quais deles falam mais em nós? Jesus, ele possuía 100% de todos os 7 dons, gente, 100%. E ele nos concedeu, esses 7 dons foram distribuídos aí, gente, para o povo de Deus. Então a gente precisa descobrir o nosso dom, a gente precisa. E aqui nessa página, depois dessa passagem de 1 Pedro 4:10, aqui fala que todo cristão possui um dom. Não é verdade? Todo aquele que recebe Jesus, todo aquele que de verdade aceita Jesus, converte dos seus maus caminhos, ele possui um dom no seu DNA e é aquele dom ali que vai falar mais alto. Não são todos em todo mundo, tá, gente? Isso só Jesus possui, deixar bem claro aqui. Mas alguns deles, ou 2, ou 3, ou 1, vai aflorar mais na sua personalidade, no seu caráter, tá? No seu DNA, vamos dizer assim. Então, aqui tá perguntando se você conhece. Eu gostaria de saber se você conhece o seu dom. Se você tá no ministério infantil porque simplesmente caiu de paraquedas, como fui eu, porque simplesmente não tem quem faça e só você sente o chamado, sente a vontade, né, de fazer. Eu não sei porquê. Então, assim, enfim, são inúmeros fatores que direcionam você para esse ministério. Talvez você está nesse ministério porque você quis de verdade, ou porque às vezes você ainda não se encontrou. Você sabe de verdade o porquê que você está nesse ministério? É isso que eu gostaria de colocar aqui e aqui na cabeça de vocês. Por que que vocês fazem o que vocês fazem? Entende? Qual o motivo? O que te move? O que te motiva a fazer o que você faz? Então, é isso que eu quero mostrar para vocês através desse teste que vocês vão fazer. É muito bom, gente. É necessário, eu digo assim, vocês fazerem esse teste. Teste dos dons redentivos. Então, através dele, você vai descobrir não só aquilo que você tem de positivo, mas a sua fraqueza. Você vai se conhecer e através do seu dom, você se conhecendo, você vai ser capaz de discernir e detectar aquele pecado que nos incomoda e nos incomoda, incomoda a gente fazer a obra do Senhor e também nos afasta do Senhor, porque na Bíblia diz que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Então, se todos nós, então até os cristãos, sim, pecam todos os dias. Mas pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nós não somos consumidos, nós somos perdoados, aquele que arrepende. Nós somos perdoados. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você consegue, se você não consegue detectar o seu pecado, aquilo que te atrapalha, na Bíblia fala que Paulo sempre fazia aquilo que ele não queria, né? E aquilo que ele queria, ele não fazia. Então, é a questão do pecado mesmo, da carne, né? Nós estamos no mundo e o mundo jaz no maligno. Então, nós só vamos nos livrar dessa maldita carne, desse pecado, gente, só na glória.
Mas para chegar na glória, para chegar ao céu, nós sabemos aí que temos alguns quesitos, algumas regrinhas que temos que obedecer e algumas coisas que temos que fazer, e para ainda outros mais, aqueles que sentem o chamado, o verdadeiro toque do Espírito Santo, nós sabemos que não só devemos obedecer, mas sim trabalhar e avançar para conquistar o reino de Deus nesta terra, porque o reino ele é conquistado à força, ele não é voluntário, ele é difícil, ele é conquistado à força. Mas, como a palavra diz, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos conseguir, se formos obedientes e se nos mantermos e nos posicionarmos nossa mente cativa à obediência do Senhor, nosso Deus Jesus Cristo, tá bom? Então, gente, vamos fazer esse teste. Eu vou explicar para vocês, se vocês não conhecem, nunca ouviram falar. E outra, gente, peçam para o seu pastor a permissão, mostrem para ele, tá? Porque vocês têm que estar debaixo de submissão. O que seria legal isso, você mostrar, se vocês quiserem levar para a igreja. Se vocês não acharem que não vai aceitar, não tá legal, orem, gente, continue orando, porque nós precisamos descobrir o nosso dom. Se o povo de Deus descobrir para que foi chamado, descobrir a sua fraqueza, gente, eu tenho certeza que você não cai fácil. Você pode até escorregar, mas você não cai fácil, gente, porque você vai rapidamente se tocar, né? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo vos fará lembrar de todas as coisas. Gente, é de todas as coisas. Então, se aprofundem em conhecimento, se aprofundem em estudo da palavra. Sim, sigam outras pessoas, sim, porque até na Bíblia fala que Paulo fala que nós deveríamos ser seguidores dele porque ele é seguidor de Cristo. Então, existe a parte remanescente, a parte espiritual do povo de Israel aqui na terra, remanescente, aquele restinho que ficou, entendeu? Que ainda acredita, que ainda é verdadeiro, que ainda busca a Deus intensamente, busca fazer a vontade de Deus, busca obedecer a Deus em meio a esse mundo tão mau, tão cheio aí de entretenimento e de distração. Então, o diabo ele não tá para brincadeira, gente, ele é muito astuto e muito sutil. Então, vamos nos atentar para esse ministério que aos nossos olhos, com certeza, se você já está trabalhando no Ministério Infantil, gente, esse ministério é o que menos recebe verba, né? É o que menos as pessoas dão atenção. Então, nós temos que jejuar, orar, nos prostrar, nos colocar na brecha e sempre orar, sem parar, gente, para que esse ministério seja reconhecido. E não vamos dizer nomear ministério, mas para que as crianças sejam reconhecidas como integrantes do reino dos céus. E se a gente soubesse o quanto Deus ama as crianças, gente, Ele não ama mais do que a mim, mas é porque são pessoas inocentes, não sabem de nada, estão abaixo da nossa autoridade, entendeu? E nós vemos aí ó, o diabo acabando com lares, fazendo famílias ficarem desestruturadas, e isso, gente, me dói, me comove muito meu coração. Então, eu gostaria de verdade, de coração, que cada uma fizesse esse teste. Se não sabem fazer, eu vou estar ensinando direitinho aqui, tá? E só pra... Nossa, gente, eu falo demais, mas é porque eu gosto. Enfim, só para dar uma resumão aqui, os sete dons que fala aqui na Bíblia, né, de Romanos 12, são 3 locais, eu quero falar para vocês, são 3 locais na Bíblia, tá, que aparece referente aos dons, são totalmente diferentes, tá ok? Esses que eu vou fazer tá lá em Romanos 12, de 6 a 8, que é o que eu li para vocês aqui, mas tem referente a dons no Efésios e lá em Efésios 4 e 1 Coríntios 12, são diferentes, tá? Quero dizer para vocês que agora eu vou estar falando de Romanos 12, de 6 a 8, tá ok? São os dons redentivos. São 7 dons redentivos. Ah, eu amo 7, né, gente? 7 é 7 da criação, 7 dias, a semana tem 7 dias. Amo 7, né, gente? Deus trabalha muito com números. Nosso Deus realmente é maravilhoso. E então são os dons. Primeiro dom que fala aqui, ó, vocês podem acompanhar aqui, fala do dom da profecia, dom de servo,
dom de mestre, dom do encorajador, né, que fala aqui que é a exortação, dom de doador, que é o de contribuir, o dom de líder, já fala, e o dom de misericórdia, tá? 7 dons. Então, você pode possuir 3 ou 2 mais dons que são mais fortes em vocês. Então, vocês descobriram esses dons que são mais fortes em vocês, vocês vão investir em coisas relacionadas e referentes a esse dom e não aos outros, tá? Para que você alcance almas e tenha facilidade de alcançar almas e fazer discípulos. Vamos dar um exemplo. Eu fiz o teste aqui, tá? E o meu resultado deu que eu sou profeta mestre. Todas as características que o profeta tem, que todos os profetas têm na Bíblia, é questão de que ele vê preto e branco. Não tem meio termo, entendeu? Ele é meio que rude, ele é verdadeiro. Ele não se vende, não se troca, entendeu? Ele tem uma sede de Deus muito grande de ver a verdade se cumprir, de ver as pessoas de verdade se arrepender e voltar para Deus. Então, assim, é aquele característico do profeta, da pessoa profeta mesmo, tá? Não é aquele que faz profecias, não tem nada a ver, ok? E o mestre, gente, é aquele que ensina, né? É aquele que ensina. E todos os dons, eles sempre têm aqui as características, a bênção e tem suas fraquezas. Então, você detectando as fraquezas, como eu disse para você vai saber qual é o seu pecado, qual é a sua fraqueza. Você vai saber aonde você vai orar mais ainda por você, né? A fim de quebrar essa fraqueza. Então, você descobrindo a sua fraqueza, vai ser muito mais fácil você matar o seu pecado e orar, porque isso pode ser trabalhado em nós, tudo pode ser trabalhado. E aqueles dons que você pontuar menos, né, no caso, que você vê lá que a pontuação tá mínima, você vai perceber que não é porque você não tem, não é isso. Porque se nós temos que chegar, né, a perfeição que é Jesus Cristo, né, até a vinda dele, na verdade a palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra vai terminar até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, não quer dizer que você não tenha esse dom, não precise ter esse outro dom, vamos dizer assim, o contrário do dom do profeta é o dom de misericórdia, porque o profeta ele exorta, se arrepende ou vai para o inferno, acabou. Já o dom de misericórdia, ele tem um dom de ser mais maleável, ser mais amável, entendeu? Ele consente com certas coisas para depois a pessoa, entendeu? Ele é bem assim, entendeu? Tranquilo, ele tem misericórdia, na verdade, mas também tem que tomar cuidado, porque o dom de misericórdia às vezes aceita tudo, colia com tudo, e aí nós temos que ter, né, um alerta enquanto a isso. Então a gente tem que encontrar um equilíbrio. Os outros tipos de dons, independente de quais forem, você pontuar menos, não quer dizer, igual eu falei, que você não tenha que ter. Sim, você vai ter. Em todos os momentos da sua vida você vai aprender a ter. O problema é que você precisa ser curado em algumas áreas para que você consiga exercer esse outro dom. Lógico que o que você aflorar mais, pontuar mais, é aquele do seu DNA, é característico seu, é daquela forma mais vezes que você vai conseguir dar certo em algo na sua vida, ok? Então vamos lá, gente. Eu vou estar explicando para vocês então como fazer o teste, tá ok? Eu tenho o questionário aqui nas minhas mãos, tá bom? Tem algumas anotações que eu fiz aqui. Então esse questionário ele vai estar disponível aí em arquivo, tá bom? Para vocês em PDF. Aqueles que não conseguir aqui através do grupo, me mandam uma mensagem no privado que eu envio para vocês pelo WhatsApp. Então aqui tá assim, instruções de preenchimento. Aqui, ó, para cada uma das sentenças, você vai pensar como você costuma, tá, atuar na sua vida, no seu dia a dia. É assim que você vai fazer o teste. Independente, gente, se você se converteu ou não na sua vida, não pense agora que você mudou, tem que fazer o certo. Não é assim, tá? Você vai responder as questões. Deixa eu ver aqui quantas são. São 2 testes, tá? Seria bom que você fizesse os 2. São
no mesmo sentido, mas um tem mais perguntas, ó, esse tem 91 perguntas. E o outro aqui, gente, ele é maiorzinho, ele tem... Deixa eu ver aqui, peraí. Ele tem... 140 perguntas, tá? Aqui, ó. O outro são 140 perguntas. Então, eu vou ensinar pelo menorzinho aqui, mas é a mesma forma que vocês vão fazer aquilo ali, tá? Só que um você vai ver em percentual e o outro você vai ver a quantidade de pontos. É diferente, tá? Só na hora de ver o resultado. O resto é tudo parecido. Vocês vão ver que as perguntas são parecidas. Só no outro que tem mais um pouco, tá? Então, ó, aqui você vai responder você vai ter 4 opções de resposta, como vocês estão vendo aqui, tá? Eu acho que eu vou virar a câmera, né, gente, para vocês verem melhor, tá? Eu vou virar a câmera aqui. Olha só então, pessoal, ó, achei melhor virar a câmera para vocês entenderem direitinho o que eu tô fazendo, tá? Questionário dos dons redentivos. Então, é igual eu tava falando, ó, para cada uma das sentenças, pense em como você costuma atuar em sua organização. Pode haver momentos em que você acha difícil responder a uma pergunta específica, mas faça o melhor que puder. Pode ser útil para uma discussão posterior, né? Aí vocês podem anotar o número das perguntas que você acha particularmente mais difíceis e depois a gente pode bater um papo, ok? Fazer um bate-papo, talvez uma live ao vivo. Eu decidi gravar esse vídeo assim, sem ser live ao vivo, porque talvez muitas pessoas não poderiam estar presentes, tá bom? Mas a gente pode combinar depois uma live ao vivo para discutir esses quesitos aqui, tá? Tenha em mente que a precisão desta avaliação depende da sua abertura e honestidade em responder as perguntas. Este não é um teste com respostas com respostas certas e nem erradas. Em vez disso, é uma ferramenta para promover uma reflexão, ok? Então, esse aqui primeiro, gente, ó, você só vai responder nunca quando é nunca mesmo, gente. Nunca, nunca na vida, tá? Às vezes é que foi a partir de uma vez, né? Na maioria das vezes é o que você faz mais vezes, na maioria das vezes, e sempre, sempre você faz isso, tá? Pode ser mais tarde, mais cedo, mas você sempre faz a relacionada coisa que vai falar aqui no teste, ó. Aí você vai numerando assim, ó. Nunca é o número 1, às vezes número 2, na maioria das vezes número 3 e sempre número 4, ok? E então você vai fazendo as suas perguntas, colocando aqui na frente do 1 ao 4. Por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui. Apresenta a verdade de maneira lógica e sistemática. Se vocês tiverem dúvida, gente, vai lá no Google, joga lá o que é lógica, o que é sistemática, tá? Isso, gente, também é um princípio de uma sabedoria, tá? Você ir lá, se aprofundar, não ter preguiça, tá bom? Preguiça é o primeiro inimigo nosso aqui do conhecimento, da verdade. E aí você escreve aqui, tá? A questão da pontuação e você vai ver qual que é o maior, tá? Você vai ver o que é. Para testificar mais, aí você faz o com mais perguntas, tá? Que vai ser muito bom se você fizer isso, gente. Porque eu fiz eu achei que eu era mais coisa do que o outro. Quando eu fiz o outro, eu pontuei mais. Então, no meu, deu profeta mestre, ok? Então, aqui é a mesma coisa, ó. Só que aqui, ele é de 1 a 5, tá? Ele tem mais uma opção, ó. Na verdade, é de 0 a 5, tá? Então, ó, nunca, raramente, às vezes, usualmente, na maioria das vezes e sempre. Você vai responder, tá? Aqui já dá uma dica, ó. Encha suas respostas na tabela de respostas abaixo do número da sentença correspondente, tá? Então, ó, você vai fazer a mesma coisinha para não perder aqui. Se vocês quiserem ir, faz lá e vai lá e põe no quadro. Faz a pergunta aqui, responde, vai lá e põe no quadro. Eu preferi já escrever aqui do lado e depois eu passei para o quadro no final, tá bom? Esse aqui, ele só é um pouquinho diferente. Por quê? Porque você vai pontuar aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, você vai fazer aqui no quadro, tá vendo? Número 1, qual foi a resposta? Vai lá, soma o total, põe aqui. Número 2, soma o total e põe aqui, tá ok? Fazendo aqui no quadro. E aí, olha só,
transfira os resultados da tabela de respostas para o gráfico abaixo. Por exemplo, se o seu total na linha D, né, que é essa linha, cadê? Aqui, né? Na linha D da tabela de respostas for 80, aqui, preencha a coluna doador até a linha 80, né? E ao fazê-lo, você será capaz de ver a comparação entre os seus dons motivacionais. Ou seja, esse aqui, gente, ele é um pouquinho maior, tá? Mas ele vai testificar de verdade aquele primeiro teste que você fez, tá bom? Então, aqui fala, gente, deixa eu ver aqui, ó. Se você entende, beleza. Aqui já falou, né? Aqui eu escrevi uma coisinha, ó, que Jesus pontuava 100% em todos os dons, descubra quais reflexos dele mais sobressaem em você, tá? Seja a sua melhor versão e assim glorifique ao Pai que o criou para manifestar Jesus por meio de você. Como eu disse para vocês, o meu aqui, tá vendo que tá riscado aqui, ó, o meu, a primeira característica deu profeta. Deixa eu mostrar para vocês aqui o meu teste que eu fiz, ó, eu ampliei. Tem uma outra diquinha aqui nesse último, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Nesse último aqui que eu falei do quadro diferente, lembra? Ó, desse quadro aqui, ó, tá vendo? Então, eu imprimi ele numa quantidade, num tamanho maior, aqui, ó, tá? E aqui, ó, no meu, tá vendo, ó, fui pondo as numerações, né, do 1 ao 5, na verdade do 0 ao 5, porque poucas coisas eu coloquei 0, mas tem. E aí, como que eu cheguei a esse resultado aqui, ó, tá vendo? Nesse aqui, o meu já deu mestre em primeiro, segundo profeta, em terceiro líder, tá? Você pode ver até o terceiro lugar, tá bom? Na verdade, não é até o terceiro, primeiro, segundo lugar, não. É o que mais você pontuar, tá? Então, aqui mostrou as minhas pontuações, ó. Tá vendo? Mestre, eu pontuei 94. Líder, eu pontuei 86. E profeta, eu pontuei 88. O que você pontuar menos, gente, é porque você precisa vigiar, se curar, tá? E também exercer esse dom, mas não quer dizer que você vai exercer o mesmo tanto quanto que você pontuou mais naturalmente, tá? Esse aqui, ó, deu 52, foi um dom de servo, gente. Eu não pontuei muito bem no dom de servo, mas vamos trabalhar isso daí, tá? Ó, aqui, ó, para esse último teste, não é aquele primeiro, esse último desse quadradinho, dessa tabela aqui, você vai fazer o seguinte: para calcular a porcentagem de cada dom, você vai multiplicar cada resultado por 100 e dividir por 52, tá? É importante lembrar que todos os 7 dons, ao verificar a pontuação, você saberá quanto de cada um deles você já manifesta, que é a questão do percentual, ó. Esse aqui tá vendo? Aquela tabelinha, tá vendo? Na verdade, gente, eu fiz errado. Na verdade, esse aqui é o do primeiro, tá? Vamos inverter aí, perdão. Esse aqui é o do primeiro, tá? Aquele com 91 perguntas, tá ok? Aquele com 140 perguntas é esse aqui, esse último, tá? Então, você vai ver pela pontuação do total aqui mesmo, tá? Já aquele primeiro, tá? Que eu falei pra você, de 91 perguntas, que tem só de 1 a 4, tá? Você vai fazer o percentual. Então, aí você vai descobrir o resultado, vai fazer aqui, ó, essa tabelinha é a minha. Então, vocês vão fazer aqui, ó, escrever o resultado aqui, ó, nessa tabelinha, tá vendo, ó, igual tá aqui, tá? E aí, você, depois que teve os resultados, você vai passar pra cá, e aí você vai multiplicar por 100 e dividir por 52, que vai dar o percentual, tá vendo, ó? Já nesse aqui, vocês podem ver que o meu percentual de profeta, ele pontuou mais, entendeu? Ele deu 92,3 no dom do profeta
E o outro aqui, ó, que foi 88, dom de mestre. Vocês estão vendo aqui direitinho? Entendeu? Então é isso que vocês vão saber. E depois, logicamente, a parte melhor, né? Depois de ter feito esses testes, guardem como se fosse um documento de vocês, para vocês nunca esquecer. Tem aqui as características, tem aqui as principais fraquezas e tem aqui a oração de bênção para o profeta, tá bom? Assim tem para todo. O meu tá arriscado porque de verdade eu estudo e acabo grifando aqui as partes mais importantes. Na verdade, tudo é importante, mas eu faço um estudo disso daqui. Ó, as características você vai, no caso, se familiarizando se realmente acontece com você. Gente, é muita bênção, Deus, sabe? Você vai se encontrando de verdade. Você vai ver o que manifesta já em você. E aí tem de todos, ó, característica do servo e as principais fraquezas, tem do mestre, então aí no meu caso eu guardo esses dois, tá? E as principais fraquezas, tem de todos, tá? Ó, doador, líder, encorajador, misericordioso, tá bom? E aí, gente, eu tenho isso daqui também em PDF, vou disponibilizar para vocês. Vou deixar o link, se eu conseguir, também aqui no grupo, a parte que a Ana Paula Valadão fala, que o esposo dela tá lá fazendo o teste, o pai também tá fazendo o teste, então é muito bom porque você vai se conhecer através desse teste, gente, e também você vai conseguir aceitar melhor as pessoas, gente, isso é muito bom, porque você vai entender que não é porque ela tá fazendo isso porque ela é mal, porque ela é pecadora, gente, nós somos maus, todos nós somos pecadores, mas nós vamos descobrir, gente, que por que a pessoa age de tal maneira, entendeu? Você vai olhar por outros olhos, você vai conseguir olhar pelos olhos de Deus, entendeu? É muito bom, gente, esse teste. Então, faça esse teste. Eu espero ver os resultados de vocês. Por favor, deixe aí no grupo que eu quero saber qual é a característica que mais pontua em cada um de vocês aqui desse grupo. Tá bom, galera? Então, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado. Façam o teste. Me perdoe se o vídeo ficou um pouquinho longo, mas de verdade, vamos aqui, gente, ó, descobrir e aqui, ó, e como diz a palavra, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então vamos aí, né, gente, aqui na Bíblia tem, ó, por que é importante, né, que aprendamos a respeito dos dons espirituais. Aprender sobre os dons ajudará você a ver como você pode servir melhor o Senhor e a apreciar outros crentes, entendeu? E um dia você vai estar diante de Deus e aí você vai ter que explicar o que você fez com o seu dom. Gente, isso é bíblico, verdade, tá? Então peça a Deus para ajudar você e a ver o seu dom e a começar a fazer uso dele. Tá bom? Leia 1 Pedro 4,10 novamente. E aí eu vou querer saber se você descobriu o seu dom especial, se você descobriu qual foi o dom que Deus te deu, o dom espiritual. Caso negativo, tente usar alguns deles, tá? Se você não descobriu, tente usar então algum deles, estude os dons aqui. Estude para que foi, para que é, entendeu? Que você vai descobrir. E depois, se você não quiser fazer o teste, pelo menos estude os dons, gente. Tá na Bíblia, você precisa estudar, é uma ordem do Senhor, não sou eu que estou pedindo, tá? Você vai descobrir que é fácil e até divertido usar seu dom, gente. A palavra grego para dom contém a palavra alegria. Os dons contêm alegria, gente. Os dons contêm alegria. Que coisa boa. Vamos pedir a Deus que nos ajude a usar nossos dons para trabalhar juntos com alegria para a glória dele. Gente, que Deus abençoe o feriado de vocês. Espero que vocês recebam isso como um presente mesmo do Senhor, um recado do Senhor para aqueles que ouvem. E não se esqueçam, gente, na palavra de Deus diz: se o Espírito de Deus está falando ao seu coração e aqueles que têm ouvido, que ouçam. Infelizmente, aqueles que não têm ouvido, que não dão ouvido, não vão ouvir o que o Senhor está pedindo, tá bom? Fiquem com Deus mais uma vez, amo vocês e até segunda-feira, gente, porque esse final de semana eu não vou postar vídeo.
ok? Beijo, beijo, fiquem com Deus, bom final de semana. Tchau, tchau.